Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos, professor de matemática para nossas aulas de matemática, né? E agora, nossa aula de número 5, o que ele tem, professor? Olha só, a aula de número 5 nos traz o objeto de conhecimento, a potenciação e radiciação. E qual é o detalhamento? Bem, o detalhamento é a resolução e elaboração de problemas sobre a relação entre potenciação e radiciação. Muito bem, né? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de número 5 agora. Radiciação, o professor falou, né? Radiciação, potenciação, são operações. Né? Vamos relembrar então o que é a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, isso é... Vamos até sublinhar, né? Olha só, operação inversa da potenciação. Na radiciação se encontra um número, a raiz, que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade indicada pelo índice, né? Quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo? Multiplicado por ele mesmo, tá? Quantas vezes? Aí nós nos perguntamos, quantas vezes? Ele vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Ó, 2 vezes 2. 2 vezes, né? Isso seria, né? 2, ó, na potência, nós temos a base 2 e o 2, o expoente, tá? Então, foi multiplicado. Aqui é a potenciação, né? Resulta no valor inicial. A notação básica da radiciação é dada por... E aí nós temos aqui, ó. Tá? Que é igual... Raiz, ó, de n, raiz de x é igual a um resultado aqui, que nós chamamos de raiz, quando extraímos. Então, esse mesmo resultado elevado na n é igual a x. Isso aqui é a potenciação e aqui a radiciação, potenciação, tá? Relação inversas, ok? Mas o que é o n? O n nós chamamos de índice, tá aqui ele, tá? O x é o que fica dentro da raiz aqui, ó, que nós estamos colocando, né? Que está aqui dentro, ele é o radicando. Nós temos aqui o símbolo, tá? De raiz, da radiciação, que é o radical, ok, ó. E aí a raiz, né, é o resultado da radiciação. Tá? Então aqui eu botei na potência, né? 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, não é isso? Nós colocarmos aqui, ó, 4 raiz. E quando eu deixo somente assim nesse formato, cadê o nzinho, né? Que é o nosso índice. Quando não aparece, é o 2. Então, isso aqui é a raiz quadrada do número 4, que nós sabemos que é o 2. Tá? Então, temos aqui o exemplo da potenciação e da radiciação, são inversos. Vamos aqui, então, para mais alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo A, tá? Raiz quadrada de 16. Aqui nós colocamos o índice, né, que é o nzinho ali, ó. Tá lá o índice, que é 2. Então, é raiz quadrada de 16. Ele é igual a 4, né? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Mas por quê? Porque nós sabemos que 4 multiplicado por ele mesmo, né? Aqui, ó,
duas vezes é igual a 16. Ok? Muito bem. Aqui, o nosso n é o 3. Nós chamamos de raiz cúbica. Tá? Então, quantas vezes um número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Olha aqui o 3. Ó. Porque o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 8. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Fácil, né? Muito bem. Agora nós veremos aqui, ó, os números quadrados perfeitos. O que eles são? São números naturais que são o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. Nós estávamos vendo aqui. Ou seja, são números naturais que são quadrados de um número natural. Tá? Então, quando nós falamos aqui, números quadrados perfeitos. Então, são quadrados, então, por isso, números quadrados perfeitos, de um número natural. E o que significa o quadrado, né? Da potência, quando ele é multiplicado por ele mesmo duas vezes. É o quadrado, tá? O número 1, ele é chamado de quadrado perfeito e somente eles que possuem a raiz quadrada exata, gente, ó. Raiz quadrada exata no conjunto dos números naturais. E aí nós temos aqui o símbolo, tá? Esse aqui é o símbolo dos números naturais. Um N de natural, maiúsculo, tá? Muito bem, temos alguns números aqui que são quadrados perfeitos. Nós temos aqui, ó, o número 1, tá? O número 4, o número 9, o 16. O número, então, multiplicado por ele mesmo duas vezes, ó. Ele vezes ele é igual a 1. O 2 multiplicado por 2, vejam aqui, ó, que eu estou utilizando o ponto, tá? Para representar a operação da multiplicação, tá? Se botar 2, um pontinho, tá? 2 que multiplica 2 é igual a 4. 3 que multiplica 3 é igual a 9. 4 que multiplica 4 é igual a 16. Tá? Aqui, ó, os primeiros, então, 4 quadrados perfeitos aqui. 5 ao quadrado é 25. Vejam que, em vez de colocar 5 vezes 5, eu posso representar dessa forma, na forma de potência, né? Como estamos multiplicando o mesmo número, é ele ao quadrado, 5 vezes 5, ok? 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64. Então, esses números aqui são quadrados perfeitos. Ó, são quadrados perfeitos e somente eles que possuem raiz quadrada exata no conjunto dos números naturais. Então, se nós colocarmos aqui, ó, raiz quadrada de 1, quanto que é? É 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, por isso que nós falamos aqui o inverso, né? Muito bem, olha aqui comigo. Então, o 1 ao quadrado é igual a 1. A raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 9 é 3.
Então, nós sabemos aqui que o 9, ele é um quadrado perfeito justamente por isso, ó. Porque são quadrados perfeitos, possuem raiz quadrada exata no conjunto dos números naturais. Tá? Vamos aqui para mais alguns exemplos. O 16 é um número quadrado perfeito, pois pode ser expresso por 4 que multiplica 4, que é igual a 4 ao quadrado. Tá? Como nós vimos ali, né? 4 que multiplica 4 é igual a 16. Nós também podemos, então, aqui, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Né? Ó, o que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4. Tá? Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Nós colocarmos aqui, ó, 10 ao quadrado significa, ó, que é 10 que multiplica 10, tá? Que é igual a 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tá? Então, quando pensarmos aqui, ó, né, quando falamos de o x que fica aqui dentro, né, o nosso aqui, o radicando, esse número, então, ele é formado da multiplicação de um número, de um outro número natural, que ele é multiplicado por ele mesmo 2 vezes, tá? Ou mais, estamos falando 2 vezes aqui porque estamos falando com raiz quadrada, tá? Ó, desse caso, tá bom? Então, 10 vezes 10 é 100. Então, qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Tá? Muito bem. Ah, professor, esse conteúdo é fácil. Muito bem, parabéns aí. Já estão pegando aqui. Agora nós temos aqui observações. Temos 2. A primeira diz assim, ó. Quando o número terminar em 2, 3, 7 ou 8, ele não é considerado um quadrado perfeito, tá? Então, o número terminar em 2, 3, 7 ou 8. Anotem aí, então, 2, 3, 7 ou 8. Bem, quando fala o número terminar, tá? É bom sempre prestar atenção nisso. Quando eu falo isso, esse algarismo, ele vai estar na casa das unidades, vai estar na casa das dezenas, vai estar na casa das centenas, vai estar na casa das unidades, exatamente, tá? Então, se eu colocar aqui, vamos colocar alguns números, ó. 128. Ele é um quadrado perfeito? Podemos dizer que 128, ele é um quadrado perfeito? Não, professor. Porque, ó, o número termina em 8. Né? Então, ele não é um quadrado perfeito, ó, porque quando o número terminar em 2, ou 3, ou 7, ou 8, ele não é um quadrado perfeito. Isso nós já sabemos que não é. Tá? Estamos vendo aqui 2 casos quando eles não serão. Tá? Então, não. Né? Estamos falando aqui de quadrado perfeito. Não é. Vamos pegar um outro número aqui, ó. 12.347. Tá? Ele é um quadrado perfeito, tá? Então, você só vai se preocupar com esses números quando eles estiverem na casa das unidades. É o número terminar nesses algarismos. Então, terminou aqui em 7. Tá? E 7 não é um quadrado perfeito.
Não. Vamos pegar um outro número aqui. R$ 243. Ele é um quadrado perfeito? Também não é, né? Porque ele terminou em 3. Tá? Então, ele não é um quadrado perfeito. E vamos botar mais um exemplo, né? Vou botar aqui, ó. 1002. É um quadrado perfeito? Ah, professor, não é. Porque ele terminou aqui, ó, em 2. O número das unidades, quando fala, né, o número terminou em um determinado algarismo, tá? Terminou no algarismo 2. Então, é a casa das unidades, essa aqui. Estamos falando aqui dos números naturais, né? Então, aqui sim, no caso das unidades, né? Lembrando que estamos falando dos números naturais, então nós temos aqui sempre, não temos casas decimais. Então, o último algarismo será na casa das unidades, ok? Então, gente, 1002 também não, tá? Vimos aqui alguns casos, ó, que nós já sabemos só olhando, veja que legal isso, né? Só olhando aqui o último número, o número das unidades. Então, 8, 7, 3, 2, né? Ou na ordem aqui, né? Crescente, 2, 3, 7 e 8. Não será um quadrado perfeito, ok? E aí, nós temos aqui o segundo caso, tá? Deixa eu apagar aqui. No segundo caso, um número que terminar uma quantidade ímpar de zeros, não é também um quadrado perfeito, tá? Então, vamos lá. O 10, vou botar aqui 100, o 1000, vamos botar mais um. Botei assim bem de forma simples. Por quê? Porque o que interessa nesse caso aqui, ó, a quantidade de zeros que teremos no final do número, tá? Nesse primeiro aqui, nós temos um zero, tá? Certo? E aí vocês só tem que lembrar o que é par e o que é ímpar. Então, a quantidade, ó, 1, 0. Isso é ímpar. E nós sabemos que o número 10, né? Começar assim, ó, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3, 9, né? 4 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Então, o 10, né, a gente já viu que não é. E aí você lembra que a quantidade ímpar de zero. Então, não é um quadrado perfeito. Aqui nós temos 2 zeros. 2 é par. E 100, nós já até vimos, né? Ele é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 ao quadrado é 100. O 1000. 1000 tem 3 zeros, né? Isso aqui é a quantidade de zeros. Estão acompanhando. Então, a quantidade ímpar de zeros. Então, ele não é um quadrado perfeito. E aí nós temos aqui o 10.000. 10.000 é 100 vezes 100, que é 100 ao quadrado. É uma quantidade par, 4. Sim, ele é um quadrado perfeito. Ok? Muito bem. Vamos aqui para mais alguns exemplos. Tá? Verifique se os números abaixo são quadrados perfeitos. E aí nós temos aqui o 147
o 4.000 e o 400. Na letra A, lembram agora? O que nós vamos lembrar? Terminados em 2, 3, né? Ó. 2, 3, 7 ou 8, tá? 2, 3, 7 ou 8. Vou até escrever aqui de novo. Então, terminou em 7, né? E aí? Então, nós sabemos que não é um quadrado perfeito, pois o número termina em 7, tá? Muito bem. 4.000. O que nós iremos verificar no número quando ele termina em zeros? A quantidade de zeros. 3 zeros, professor. 3 é ímpar. Então, não é quadrado perfeito, pois o número tem a quantidade ímpar de zero. Tá? Então, sabendo disso, a gente já tem aqui, ó, o nosso 400. 2 zeros. E vocês conseguem pensar qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 400? Esse é mais fácil, né? 20, você pode pensar aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, né? Ok? E 400, então 20 vezes 20 é 400. Então, 400 é um quadrado perfeito, sua raiz é 20. Ok? Muito bem. Fácil, né? Tranquilo. E nós estamos falando em raiz, né? Estamos falando em raiz quadrada. De onde saiu isso, né? Vocês não se perguntam? De onde vem o termo raiz quadrada? Olha só essa pergunta. Muitos de vocês com certeza estão se perguntando, né? Bem, aí nós vamos para a história da matemática, né? E aí temos aí alguns estudiosos, né? Que estudam a história da matemática. E aí uma das explicações é exatamente aqui, ó. Trouxe uma raiz quadrada, né? Não, mas não foi um matemático que achou essa raiz quadrada e colocou esse termo. Vem lá, ó, do radix, né? Essa expressão aí, radix. Então, antes, quando não colocavam um símbolo, né? Colocavam radix de 16 igual a 4. E o que acontece na matemática? Acontece que nós precisamos simplificar as coisas, né? E realmente, ó, tornar mais fácil. Muitas vezes nos deparamos com problemas complexos. E aí nossa, a matemática é complicada. Não, mas na ideia da matemática, aquela ideia principal é sempre tornar mais fácil, tá bom? Então aqui, ó, neste caso, ó, em vez de escrever radix, né, raiz, fosse traduzido, né, foi para Ra, ó, Ra, R-A, de 16 igual a 4. Depois já foi tirado o A e ficamos só com R. R, 16, igual a 4. E aí nós sabemos, se vamos deixar somente a letra R, ela vai, né, de raiz, daqui a pouco você tem um outro R, né, fazendo referência a uma outra palavra usada na matemática, então também não dá para deixar somente a letra, né? E aí veio o símbolo, né, o Rzinho, ó, e aí só fez fechar. Então, isso aqui é uma das explicações desse símbolo da raiz, tá? Da radiciação. Muito bem. Vamos dar continuidade aí. Olha só. O quadrado, né? Nós temos aqui vários quadradinhos. Olha só, 4 por 4, tá? 16 unidades de área. E aí nós já vamos aqui para, né, falando na geometria. Então, nós temos aqui, ó, 4 quadradinhos por 4 quadradinhos. E aí, a necessidade de contar cada
quadradinho? Não, né? Nós sabemos aqui, ó, 4 por 4. O que é esse 4? Nós pensamos sempre na horizontal como linhas, né? E na vertical, colunas. Então, nós temos aqui 4 quadradinhos, né? Nós conseguimos verificar que são todos do mesmo tamanho, esses pequenininhos, formando um quadrado maior. E esse quadrado, nós sabemos aí que tem 16. Então, não há necessidade, nesse caso, de contarmos um por um. O que nós utilizamos? Ó? Um quadrado de lado 4. Tá? Aqui eu coloquei 4 e 4, né? Mas podemos dizer que somente um lado. Se é um quadrado, e se eu digo somente o valor do lado, todos os outros, tá? Todos os outros 3 são 4 lados, né? Tem o mesmo valor. Então, se nós falamos um quadrado de lado 4, então quadrado de lado 4, todos os outros lados também terão 4 unidades. E para sabermos quanto, ó, que seriam aqui, ó, as nossas unidades de área, são 16, que é 4 vezes 4, ou 4 elevado na 2, né? No expoente 2. Então, nós falamos aí 4 ao quadrado, fazendo referência justamente ao quadrado, a essa ideia aqui, geométrica. Tá, gente? A gente pode aí, então, vamos voltar àquele nosso exemplo lá, para a gente reforçar um pouco sobre a nossa raiz quadrada e os quadrados perfeitos. Voltando à nossa última, vamos voltar agora na última cartela dos nossos exemplos. Aí, muito bem. Vamos lá, então o que nós vimos aqui, ó? Nós vimos a ideia, ó. Vamos voltar aqui, ó. Muito importante. Bem, nós vamos aprender também, né, através da fatoração, e aí nós temos aí as próximas aulas falando também sobre esse assunto, né? Mas nesse primeiro momento, nós já vamos identificar aqui, tá, o que não é, né, um quadrado perfeito, tá? De forma bem fácil, bem prática, né? Então, nesses dois casos aqui, nós já podemos dizer que não é um quadrado perfeito. Então, voltando aqui comigo, ó. Quando o número terminar nesses algarismos aqui, o 2, o 3, o 7 e o 8, tá? Então, anotem aí. Quando finalizar, né, terminar um número, é na casa das unidades, porque estamos falando de números naturais. Ó, o conjunto aqui dos números naturais. Então, quando tivermos no final do número esses aqui, você pode dizer, então, ó, não é um quadrado perfeito, tá? Pegou um número qualquer. 10.352. Nossa, é um número muito grande. E aí, professor, é um quadrado perfeito ou não é? E aí você vai lembrar da aula aqui, né, do professor Alexandre, e vai 2, 3, 7 ou 8, não é um quadrado perfeito. E ele terminou em 2. É um número grande, 10.352. O que acontece? Você vai aprender a fatorar e descobrir também se o número é quadrado perfeito. Neste caso aqui, você não vai, né, ter o trabalho de fazer a fatoração. Você vai simplesmente olhar o número, né, o último algarismo que está na casa das unidades e lembrar que o número 2. Então, o 2, então ele não é um quadrado perfeito. E aí também nós vimos para esses números e também para a quantidade de zeros, né? Então, se eu pegar um número aqui, 1000, ó, esse número aqui é o 100.000, tá? Então, com 100.000, temos 5 zeros, uma quantidade ímpar de zeros. Então, quantidade ímpar de zeros não é um quadrado perfeito. Muito bem. Então,
finalizamos aqui e vejo você na próxima.